Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM no seu momento live. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para começar a nos assistir. Enquanto isso, fazer umas propagandinhas para vocês, né? Então, todo domingo, às 10 horas, então a gente faz o nosso Time to Talk nesse momento live, nesse momento quarentena. E depois, aos pouquinhos, a gente vai colocando os nossos vídeos lá no YouTube. Então, a gente tem uma sequência de vídeos, porque a gente também está disponibilizando o nosso canal, nesse momento quarentena, aos empreendedores. Então, se você tem uma história legal para nos contar, é empreendedor, quer palestrar, fazer um mini curso de até 10 minutos, é só enviar o seu vídeo para Laranja e Maranguelo, Peritos Consultores, entra lá no nosso site, lá está o meu e-mail, que a gente sabe que vai ser um vídeo caseiro, então a gente vai arrumar um pouquinho esse vídeo e colocar no nosso canal no YouTube. Também quero falar para vocês que a gente já conta com 4 cursos em AD hospedados no nosso site, bem baratinho, todos custam apenas R$200. E a grande novidade da LM é que a gente já está contando com 2 cursos online. Então, já que a gente não pode, né, ter os nossos alunos de uma forma presencial, a gente vai ter cursos super interativos, pois os 2 professores, né, um vai ser eu no Preventivo Trabalhista Foca RH e outra Laura Glier, que vai falar sobre comunicação desse novo normal. Todos eles super interativos. A gente vai estar lá à disposição de vocês para responder as perguntas, então, como se a gente estivesse pertinho. Então, é bem bacana a gente estar postando nesse novo formato de cursos ALM também. Espero que vocês gostem e nos prestigiem. E por realmente, né, ser online, não ser presencial, a gente não tem aqueles gastos, né, do presencial, os cursos estão super acessíveis, pessoal, com um conteúdo bem bacana para vocês. Certo? Bom, e para a última propagandinha, né? Porque também faz parte, né? A gente está com um plano emergencial para as empresas, muito bacana. A gente reuniu a parte contábil, a parte jurídica e a parte de comunicação e marketing. Então, a gente oferece para essas empresas, para as pequenas e médias, toda essa repaginação de como ela pode superar essa crise. Então, às vezes, até ela pode estar até achando, nossa, estamos com pouco fluxo de caixa, o que a gente vai fazer? Então, são ideias que a gente vai dar, que de repente a empresa está nesse momento tão difícil de não conseguir vender ou muito preocupada. São pequenos detalhes que a gente pode acertar, né? E ficar tudo ok. Bom, antes da gente chamar nosso convidado, deixa eu mandar uns beijos aqui, tá? Nossa, Paulo Cordeiro, querido, meu amigo, meu cliente, ele sempre diz que às 10 da manhã é madrugada, então eu tenho que reforçar isso e agradecer pelo meu amigo que está me assistindo. Omar Reni, Silvia Wolff, minha cliente também querida, Cristiano Borges, amigão também da LM, parceiro nos cursos, Luciane Genuíno, minha colega perita, Andréia Campos, minha cliente, amigona também. Pessoal, que bacana. Então tá, então vamos chamar o nosso convidado. Antes de eu pedir aqui para ele entrar, deixa eu apresentar ele, né? Então, o Time to Talk de hoje é bem diferente, pessoal. Assim, ó, eu tô super curiosa, muito curiosa mesmo. E acho que vai ser assim, ó, para todo mundo, assim, muito diferente, né? O que o Christian vai trazer para nós. Então, olha só. O Christian, ele é historiador da URGS, mestre em comunicação da PUC e ele trabalha com história de empresas desde 1999. Olha que diferente isso. Então, quero trazer para vocês essa profissão que, de repente, muitos não conhecem todas essas histórias e o que essa parte do memorial, né, empresarial pode trazer de benefício para essas empresas. Então, vamos autorizar aqui o cliente. Oi, Thiago Moisés, tudo bem? Oi, Christian, tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Ah, sim, ótimo.
Tudo bem? Bem-vindo, então, ao nosso canal da Laranja Maranguelo, Time to Talk, nesse momento live. Tu só tá, assim, com a imagem um pouquinho turvazinha. Agora, Ah, beleza, ficou ótimo. que bom. Coisa boa. Uhum. Às vezes fica um pouco turvo, assim, tá, agora já ficou legal. A gente vai indo, então. Então tá, bem-vindos ao nosso canal, então, Christian. Vamos ver agora com o celular. Ó, agora tá certinho. Com o celular tá ok. No celular, então deve ser isso mesmo, é a tua internet que de repente tá ruim. Então tá, Vamos vamos lá, ver o então. celular. Agora ficou um pouco turvo de novo. Ai, bom, vamos seguindo, ele vai ficando turvo, vai ficando bom. Ai, meu Deus, vamos lá. Peraí. Então tá, então vamos para as nossas primeiras perguntas, então, né? Falar para o pessoal de casa que eu combinei com o Christian a gente dividir em 3 partes a nossa live, fazer na última parte uma parte mais descontraída, nessa primeira parte a gente fazer meio histórica, né? E na segunda parte a gente mostrar mesmo a parte da gestão, né? Usar como ferramenta essa memória empresarial. Então, eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu dei uma estudada sobre esse assunto, né? Que para mim é novo, vou ser bem sincera contigo. A gente ouve falar, mas a gente, como não é da minha área, a gente não se aprofunda, né? Então, hoje vai ser uma aula para mim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, Christian, o que é essa memória empresarial, né? Onde foi o seu nascedouro? Um pouquinho assim, fazendo um comparativo Brasil e mundo, né? Queria que tu desse um painel assim, para nós nesse Tá, sentido. tá. A memória empresarial, ela já começa um pouco complicada já na definição do termo, né, Cláudia? Porque assim, vai da onde eu falo. Por exemplo, para mim, que sou um cara da história, seria o termo mais adequado seria história empresarial. Depois eu vou falar o porquê dessas diferenças, né? A história empresarial, ela é uma parte da história também utilizada pelo pessoal da administração. O pessoal da administração, ele vê a macroeconomia, né, a história macroeconômica, depois ele vai descendo a outros níveis. A história empresarial, depois a história de gestão, então tem toda essa divisão, assim. A memória empresarial ela é mais utilizada pelo pessoal da comunicação, que é onde ela está localizada historicamente também no Brasil. Depois tem mais outros 2 termos, que é a memória organizacional, que aí é o pessoal que trata mais a questão de RH, de como os setores dentro da empresa se comunicam, né? Mais nesse sentido. E depois a gente tem memória institucional, que seria o termo mais genérico possível. Então, sempre que vocês verem história empresarial, memória organizacional ou memória institucional, basicamente é a mesma coisa. O que vai determinar a fala é quem é que está falando sobre o quê. Então, utilizando o termo já consagrado, memória empresarial, tem uma definição muito boa que é da Karen Worksman, que é do Museu da Pessoa, uma consultoria de história, que ela define o seguinte: é o uso que uma empresa faz de sua história para adicionar valor à sua atividade. Né? Então, a memória empresarial ela só existe quando a empresa usa ela. E para usar para a comunicação, para a gestão, para outros fins, ela tem que passar por um processo antes de resgate dessa memória. Né? Para o pessoal da história, a memória é uma parte que a gente consulta para fazer a história. Então a história é feita de fontes, né? E a memória é uma das fontes possíveis. Tem a fonte fotográfica, a fonte documental, a fonte de vídeos, mais recentemente, de uns 30 anos para cá, a fonte eletrônica, a fonte de internet. Então todas essas fontes formam a história. No mundo, ela começou faz pouco tempo, ela faz 100 anos que ela começou, basicamente, 110 anos. Ela é muito recente. Para a história é pouco, né? É ontem, isso, dos 100 anos para a história é um tempo muito pequeno. Começou na Alemanha,
através da Krupp, em 1905, e logo em seguida a Siemens, em 1907. E aí a gente tem que buscar um pouquinho antes dessas empresas se estruturarem. Porque assim, Cláudia, a Europa ela foi o centro da Revolução Industrial. Então, quando as pessoas passaram de fazer os seus tecidos, suas coisas pela manufatura, e passaram a ser feitos por máquinas, estas máquinas começaram a ter segredos industriais. E aí foi que as empresas começaram a se dar conta, olha, a minha máquina faz um processo, um produto que nenhuma outra faz, eu preciso guardar esse segredo comigo. Começou assim, pela guarda de segredos de produção, né? Lá, em seguida, na Europa. Nos Estados Unidos, ela já começou um pouco mais tarde, em 1920, com outra questão, a questão da gestão. Nos Estados Unidos ele é muito pragmático, muito prático, muito objetivo. Qual é o foco da história da memória empresarial lá? O foco da história empresarial lá é a comparação entre empresas e os capitalistas. Por que a empresa X, Y, Z do mesmo setor teve resultado A, B ou C? Né? É essa comparação fundamental e a diferença entre a história, entre a memória empresarial na Europa e nos Estados Unidos. Trouxe aqui um livrinho que é bem fácil de se encontrar em qualquer livraria, tem, que ilustra isso. É esse aqui, ó, Os Magnatas, da LPM, esses pocketbooks, só que ele é um pouco grosso, assim, mas é um livro muito bom, de fácil assimilação, e ele compara as 4 trajetórias do Andrew Carnegie, do Rockefeller, do Jay Gould e do JP Morgan. Então, o pessoal dos bancos, né, e o pessoal da infraestrutura. Ele compara essas trajetórias e vê como é que eles se interrelacionaram na mesma época, eles são contemporâneos, e como é que eles se comportaram verticalmente dentro do seu setor. Então, existem essas duas correntes básicas. A da Europa, com a questão da preservação da documentação, e a dos Estados Unidos na comparação das práticas das empresas. Esse é o grande panorama que foi migrando ao longo do tempo para o resto do mundo. Uhum. E quando é que no Brasil começou também essa parte ser observada com relevância? No Brasil foi à medida em que as empresas foram se expandindo, essas empresas americanas, europeias, foram expandindo para outros países, foi levando junto essa prática, ou de gestão, se é uma empresa basicamente americana, ou de guarda e de gestão do conhecimento, de uma maneira mais ampla, pela empresa europeia. Aqui no Brasil, tem um trabalho pioneiro que faz pouco tempo que eu tive acesso a ele, que era um livro até então muito raro, aí nessas estante virtual da vida, que apareceu 40 livros da mesma. Eu comprei um, né? Que é esse aqui, ó, tratando sobre o Conde Matarazzo. Esse é o pioneiro. Esse aqui é da década de 60. É um estudo acadêmico que trata sobre a trajetória do Conde Matarazzo, né? Que foi o maior capitalista que o Brasil já teve. Reza a lenda que ele teve 366 empresas no Brasil. Poderia visitar uma por dia, que não seria suficiente, né? Então esse aqui é da década de 60. Foi bem bacana que teve um tempo atrás que na History deu a história, né, do Matarazzo. Isso. E de outros também, né, tão importantes empreendedores do Matarazzo. Eu fiquei impressionada mesmo, né, porque porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, o cara como conseguiu acertos em sua vida, só que dos acertos ele teve um monte de coisa que deu errado, né, e ele foi se repaginando e sem nenhum problema, né, ele disse, não, vamos lá, né, o cara é super empreendedor mesmo. O Matarazzo é uma história fascinante, assim, geralmente, assim, os grandes referenciais é o Barão de Mauá, né? Tem inclusive um livro, um disco, um filme com o Paulo Betti. É um filme bem fácil, bem simples, assim. Tem uma biografia muito boa também.
Então, é o Barão do Mauá no Império, o Matarazzo na primeira parte da República, né, sem dúvida nenhuma. E no Brasil, Cláudia, o que foi feito, então? Na medida em que as empresas elas iam chegando, elas iam trazendo essa tradição. Aí as empresas começaram a fazer 10, 15, 20, 25 anos de Brasil e começaram a utilizar a memória empresarial como no viés comemorativo, entendeu? De celebração. Fulano de tal, há 25 anos do Brasil, ou a empresa brasileira com 40 anos. Então, existe assim, no Brasil existem esses três vetores, que é o da guarda dos documentos da Europa, o da comemoração, vamos colocar assim de uma maneira mais ampla, a comunicação com os seus públicos, né? Uhum. E na terceira parte agora, a gestão americana. Então, no Brasil convivem essas três maneiras de uso da memória empresarial, como a Karen falou ali no começo, que eu li para vocês. Uhum. Bem legal. Vamos para a minha próxima, assim, então. Bom, tu já falasse ali quando começou a realizar os projetos. Eu queria saber contigo, assim, essa parte da memória empresarial, ele é a profissão de tu ser historiador ou tu ser da parte mesmo do jornalismo, da comunicação, ou não são excludentes? Não, assim, não são excludentes, né? Mas geralmente as pessoas que lideram esses projetos de memória empresarial não são historiadores. Não são historiadores. Peguei aqui umas informações que foram coletadas na dissertação ou na tese desse autor aqui. Aqui está o resumo da tese dele, que é o Paulo Nassar, da Berge, todo mundo conhece ele. Os profissionais que lideram os projetos de memória empresarial são relações públicas, em primeiro lugar, depois jornalistas, pessoal do marketing, depois a administração e, por fim, o historiador. Né? Então, tu vê assim, reforça aquele argumento que eu falei da comunicação. Né? Relações públicas, jornalista, marketing para colocar a sua marca ou a sua empresa com algum destaque, algum diferencial, utilizando a história como fonte. Né? Então, e os setores onde os projetos de memória eles estão ligados na empresa, se tu colocasse naquele organograma bonitinho, ele está ligado na comunicação e no marketing, basicamente. Então, o Brasil tem muito forte essa questão da utilização da história como comunicação. Só que isso vem mudando ao longo do tempo. A gente vê que cada vez mais a questão da guarda só não satisfaz. Eu tenho meus documentos guardados, tenho que fazer uso deles. Utiliza como? Através de se comunicar com seus públicos. Antigamente se falava público interno, público externo, agora tem outras diferenciações, tem redes de interferência, que são internets e outros paralelos, né? Mas agora, de uns 10, 15 anos para cá, é gestão. Como é que tu pode utilizar o teu acervo para auxiliar na tua gestão? É esse o problema. Porque assim, Cláudia, o gestor ele tem que estar com a informação na mão. Ele não pode ficar muito tempo pendurado, dando a informação. Ele tem a informação na mão. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas enfim, passou-se o tempo que as pessoas ficam modelo fordista, né? E Ford falava do berço ao túmulo na empresa. Isso não existe mais. Cada vez as pessoas ficam um tempo menor, trabalham por projetos, por equipes, por times. Então, aquele modelo antigo que a pessoa começava, sei lá, por oficial e chegava até diretor, passou. As pessoas estão ficando cada vez menos tempo dentro da empresa. E esse conhecimento dessa pessoa que ficou 30, 40 anos dentro da mesma empresa, quanto desses que estão trabalhando por pequenos projetos, é o que a gente chama agora de gestão do conhecimento. A gente utiliza as técnicas da história oral para entrevistar esse senhor que ficou 40 anos na empresa, ou aquele jovem que ficou 2, 3 anos e está saindo. Não, vem cá só um pouquinho.
o que tu fez? Como é que foi esse teu processo naquele projeto tal e qual? Esse senhor que passou por todos os setores da empresa, como é que era no passado para tu fazer o paralelo, como é que é hoje? Tu capturar o conhecimento das pessoas através das técnicas da história oral, que é diferente das técnicas da entrevista. Mas isso a gente pode falar horas sobre história oral, que é outra coisa. Certo. Deixa eu ver aqui. Bom, então como a gente está nessa parte histórica aí, ainda, né? Uhum. Queria que tu falasse um pouquinho, porque antes a gente não tinha internet, né? Então, eu dei uma estudadinha antes e vi, né, que esse acervo de documentos foi necessário, então, serem criados, né, centros de documentação dessa memória, né? E Isso. que complicado isso. Queria que tu falasse um pouquinho dessa parte antiga. Que assim, Cláudia, embora essa história, essa memória empresarial tenha chegado ao Brasil na década de 50, basicamente com o Juscelino, que trouxe as grandes empresas automobilísticas, as empresas de segunda geração do exterior para atuar no Brasil em vários setores, não só no automobilismo, mas setor químico, petroquímico, começou por ali na década de 50. O Brasil ele começou de fato com os seus centros de documentação na década de 70 já. Foi bem rápida essa adaptação. Em 71 já teve a Varig, em 77 teve a CE, aqui no Rio Grande do Sul, foi a segunda. Depois, em 80, o Banrisul, também no Rio Grande do Sul, então, dos três gaúchos. Depois, em 83, o Bradesco. Em 83 também a Ipiranga, essa da rede de postos de gasolina. Então, tu vê assim, Cláudio, por que essas empresas nacionais, elas estabeleceram os seus CDMs? Porque são empresas nacionais, mas a competição, os competidores delas, são em nível mundial. É aviação, é banco, é energia, é petróleo. Né? Então, já vinha a tradição anterior de agilidade, e eles tinham que estar com a informação disponível e ágil. Então, a gente vê assim que o Brasil já tem uma tradição nisso pela guarda, começando pelas empresas de competição internacional, né, de competição global, de mercados globais, basicamente. E o CDM, ele é a junção de vários acervos. Né? Então tem o acervo fotográfico, tem o acervo documental que é o acervo fotográfico, são fotos, slides, cromos, fotografia digital, agora mais recentemente. O acervo documental são os acervos que as empresas produzem sobre si mesmo. Né? O meu relatório anual é um acervo documental. Né? Minhas publicações jurídicas que saem no jornal é acervo documental. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas questões legais. Né? Tem o acervo de cultura material, o que a empresa produz de físico. Então, embalagens, rótulos, né? Marcas ao longo do tempo. Né? Tem o acervo textual, que é o que os outros falaram sobre a minha empresa. O que saiu na revista sobre a minha empresa, o que saiu sobre a minha empresa em livros, né? Em publicações, em jornais, o que saiu. E tu tem o material de referência, que é o que o setor fala sobre a minha empresa. Então, eu tenho uma empresa que é, por exemplo, de petróleo. O que o setor do petróleo está falando sobre mim? Né? Então, são esses grandes seis acervos que compõem um CDM. Só que para isso acontecer, Cláudio, é necessário que a empresa tenha o clique aquele. E geralmente esse clique se dá próximo às datas de aniversário. Então, como precisa um motor para que a empresa se dê conta que, olha, é necessário fazer um livro sobre 60 anos da empresa X. E aí tu começa a levantar todo esse acervo para a produção de um produto de comunicação. Então, geralmente, no Brasil, digo isso, no Brasil, os
os CDMs são consequência de uma ação de comunicação comemorativa. Entendeu? Entendi. Ah, que bacana isso aí. E me diz uma coisa, minha curiosidade agora. Tu comentasse sobre os funcionários antigos, né? Que isso está cada vez agora difícil, né? Mas vamos falar do passado. Esses funcionários antigos que faziam, né, e fazem parte da história dessa empresa, eles têm diversas histórias para contar, né? De repente até fatos pitorescos. Isso entra nesse acervo também? Sim, todo bom produto de história empresarial e todo bom CDM, ele começa pela história. Ponto. Se tu começa um CDM, resgate histórico, pode ser que venha dar certo, mas tu quer aumentar a chance de dar certo, tu tem que começar pelo depoimento da pessoa. Podemos ir ou segue ruim? Vamos. A imagem, infelizmente, está ruim, mas eu acho que eu estou conseguindo agora te escutar. Vamos ver. Tu estava contando para nós uma história, né? Eu sou um senhor que, num depoimento, eu perguntei para ele quando é que tinha sido lançado determinado produto. E ele falou, 24 de janeiro de 68. Eu perguntei para ele, mas o senhor tem certeza assim, dessa data, né? Ele falou, porque no dia 23 de janeiro eu perdi meu grande amor. E o senhor se emocionou, começou a chorar, né? E aí, bom, desligou, parou tudo. Parou toda a entrevista. E aí ele contou para nós que era o seguinte, que ele tinha ido para outra cidade desenvolver esse produto. Ele era noivo. E a noiva falava para ele, olha, fulano, a gente vai se casar, tem que prestar atenção nisso, tem que fazer X, Y, Z, coisas, essas coisas pré-casamento, né? E ele se dedicou muito à área do determinado produto. E no dia do lançamento do produto, a noiva terminou com ele, o relacionamento com ele. E aí, esse senhor que não tinha nenhum cargo de gestão na empresa, mas todos os gestores daquela empresa tinham passado por ele. O formador da juventude do passado, se é que vocês me entendem, né? E formou os gestores daquela empresa. Então, quando esse senhor ele comprou a ideia do resgate histórico, toda a empresa se abriu. Os canais foram abertos. Então, é importante também, nesse sentido, que a pessoa que vai liderar o processo de resgate saiba o guardião da memória. Toda família, toda organização humana tem o guardião da memória. Aquela pessoa que guarda fotos, guarda documentos, que sabe as histórias. Às vezes, tem um ou dois na família, a empresa pode ter 2, 5, 10, dependendo do tamanho da empresa. Então, é muito importante que as pessoas procurem e achem o guardião da memória para que o projeto de história e resgate histórico tenha capilaridade, ele possa chegar nas pessoas e tenha credibilidade. A credibilidade vem do guardião da memória. Entendi. O áudio está um pouquinho ruim ainda, mas vamos capturar um pouquinho o que tu falou, para ver se a gente entendeu direitinho. Às vezes a empresa ela não tem todo esse acervo documental, daí é bem interessante que às vezes o funcionário, o mais antigo, ele é o tal do guardião, como tu falou, e ele tem muita história para poder costurar aquelas partes que não tem documentos, vamos dizer assim, e ele também tem alguma coisa guardada, até por esse amor que ele tem pela empresa, enfim, ele tem essa guarda, e isso ajuda a resgatar toda essa história da empresa. Não sei se eu entendi certinho, se é isso mesmo. É isso aí, exatamente. Legal. Que legal. Tu colocasse agora a internet de casa ou tá do teu celular ainda? Agora eu coloquei a de casa. Pois é, eu tô achando que a de casa é pior. Eu acho que a do celular é melhor. Porque a do celular, de vez em quando a tua imagem ficava bem legal, sabe? Vamos tentar a do celular.
Mandar um beijo para Laranja Maurício Advogados, pelo Rafael Vitor, Fabrício Costa, todo o pessoal aí nos prestigiando. Vamos para a próxima, então. Eu acho que essa parte histórica, né, pelo menos para mim, ficou sanado. Não sei se tu queres dar mais uma abordagem nessa parte histórica, antes da gente começar pela parte de gestão. A gente tinha falado bastante, a parte, no caso, das minhas curiosidades sobre a parte histórica, até convidar o pessoal, e o pessoal façam perguntas das curiosidades de vocês também. Então, não sei se tu quer abordar mais alguma coisa da parte histórica, que eu deixei de fora, ou a gente já parte para essa parte da gestão. Pode partir para a parte... O José Maranguelo está colocando assim, lá no Banrisul, um colega tirava muitas fotos lá pelos perto dos 1980, e hoje é tudo que temos sobre a informática daquela época. É verdade, né? Isso, às vezes a pessoa que está envolvida no projeto, ela registra por vontade própria. E é muito importante assim que a instituição, o banco, a empresa, tenha a credibilidade para a pessoa doar esse acervo para o CDM. Às vezes a pessoa fica com receio, vai ser bem cuidado, sabe? Vai ser guardado aonde e tal. Então é importante também nesse processo de resgate que a instituição que está montando o seu CDM ofereça as condições de guarda ideais para os acervos, né? O Banrisul faz um trabalho belíssimo. Tinha uma colega minha do mestrado que estudou Banrisul, ela trabalha no Banrisul. Um trabalho belíssimo sobre o projeto de memória do banco. Isso é bem bacana, porque a gente fica pensando assim, eu tenho uma empresa pequena, né, Christian? Mas assim, como empreendedora que sou, tanta coisa que eu já inventei, aí agora estava passando um filmezinho na minha cabeça agora, assim, poxa, a gente montar, né, porque há pouco faz tantos anos de empresa, porque eu comecei... já faz um bom tempo, né? Aí para juntar todo esse acervo é muito emocionante também, né? Porque às vezes a gente, claro, traz essa história para uma forma de um marketing, né? Para tu contar a tua história pro teu público, mas também é gratificante para ti, para tua família, para os teus amigos, né? Todo esse resgate, né? É um filmezinho que tu passa, né, na tua cabeça. Deve ser muito bacana esse tipo de imersão, né, para tu trazer isso ou na forma de exposição, ou de um livro, né, ou até para montar o teu site, né, porque é a parte das trajetórias da empresa, né. Que bacana. Bom, então vamos começar a nossa segunda parte, então. Tem uma perguntinha, então, para ti, que tu já falou um pouquinho, né, mas eu queria que tu te aprofundasse mais. Então, essa parte da memória empresarial como ferramenta de gestão da empresa. Então, o que faz isso ser o diferencial para essa empresa? Sim. Então, assim, recapitulando, né? Das três tradições, tem a europeia, tem a norte-americana, e tu tem uma terceira via, que é a parte da comunicação, que é a brasileira, né? A questão da gestão tem como um derivado de tu ter um CDM. Então, assim, tradicionalmente no Brasil, como é que acontece isso, Cláudia? A pessoa se dá conta que a data é grande, ela organiza para fazer algum produto de comunicação, geralmente um livro, que é o produto mais clássico da história de uma empresa. Como subproduto disso, sobra o CDM, aquele acervo que foi utilizado para o livro. Esse CDM, esse centro de documentação e memória, né, ele tem que ser constantemente abastecido. O CDM tem que ser um organismo vivo da empresa. É um organismo vivo tanto de recepção de informação quanto de emissão de informação. O CDM vai receber material de quais setores? Vai receber da comunicação, do marketing, do jurídico. É isso? É isso. Então, vamos organizar o CDM para isso. O CDM vai prestar serviço para quem? Para a própria empresa, e mais a sociedade. Tanto é que, mais recentemente, a partir dos anos 2000, Cláudio,
termo que é a responsabilidade histórica, que fica embaixo desse imenso guarda-chuva da responsabilidade institucional. O que é a responsabilidade histórica? É disponibilizar para os públicos de relacionamento da empresa a sua história. Então, eu tenho um caso também para contar, que uma vez eu estava numa empresa e foi um pesquisador acadêmico fazer um levantamento sobre uma questão ecológica que a empresa tinha tido no passado. Muitos anos atrás, lá pela década de 60 e tal, e aí eu fui perguntar para a gestora, olha só, tem um pesquisador acadêmico aqui querendo saber sobre o evento tal que deu problema no ano passado. O que eu faço? Ela falou, abre tudo para ele. Eu abro tudo, ela sim, abre tudo para ele. E eu posso perguntar por quê? Ela falou assim, sim, de maneira ele vai encontrar material em outras fontes. Então a nossa empresa ela tem que disponibilizar todo o material para que ele faça a sua pesquisa. Isso é responsabilidade histórica, um exemplo prático de responsabilidade histórica. Gestão. Chegamos na gestão. Quando essas demandas aqui desse lado começam a acontecer, o CDM tem que começar a responder. Então, por exemplo, tu vai ter questões sobre comunicação. Eu quero saber aquela campanha tal, qual o público que foi atingido, qual o resultado que teve, quais produtos foram feitos naquela época, quem era o gestor, ele está disponível, tem algum relatório dele sobre isso, né, na questão da comunicação e marketing. Na questão da administração, olha só, como é que era estruturada a nossa empresa através dos famosos e muito úteis cronogramas e organogramas, né? Como é que era disponibilizado isso? Porque antes as empresas elas eram muito mais verticais, né? Do diretor até o primeira pessoa, a primeira etapa, o office boy, o contínuo, né, no passado. E hoje as empresas são muito mais horizontais, né? Então, esse estudo pelos gestores de RH, de administração, como é que isso se comportava naquela época, o que a gente pode utilizar? Jurídico. Chegamos ao jurídico, que é muito importante. Teve uma empresa que mudou de marca várias vezes ao longo de seus mais de 50 anos. Em uma dessas mudanças de marca, os herdeiros do designer, eles entraram em questão eles pensavam em abordar juridicamente a empresa de direitos ainda, né? E aí foi perguntado ao CDM, o que se tem sobre a marca XYZ, naquele período tal, tal, tal. Foi colocado tudo o que tinha sobre aquela marca, e num daqueles documentos tinha um recibo desse designer cedendo os direitos da empresa. Então, um projeto de memória ele pode economizar alguns milhões numa empresa, e se pagar uma pesquisa de 15 minutos. Só que para fazer essa pesquisa de 15 minutos, tem que ter todo um trabalho anterior para atender às demandas da empresa, né? E também a questão da agilidade, como eu mencionei, né, Cláudio? 15 minutos para um dia de pesquisa para um historiador é um prazo muito curto de resposta, mas para uma tomada de decisão é um prazo muito longo. Então, equilibrar esses dois prazos dentro da empresa é que é o segredo da utilização como ferramenta de gestão. Uhum. E uma curiosidade, assim, o que acontece, né? Para as empresas que são grandes, né? Esse resgate de toda essa memória empresarial, claro, que é um trabalho mais longo, talvez até um pouco cansativo para conseguir trazer todo esse acervo. Vamos que ela não efetuasse esse trabalho, né? Como tu falou, nesse trabalho de formiguinha. Mas para essa empresa grande é mais fácil, depois de tudo isso que ela tiver na mão, ela efetuar uma exposição, um livro, revistas, né? Toda essa exposição na mídia. Mas quando tu é um pequeno e um médio, vamos dizer assim, tu tem o teu público, tu faz um certo sucesso, mas
tu não é conhecido assim nacionalmente, internacionalmente muito menos. Então, qual seria a importância dessa gestão da memória empresarial para esse pequeno e para esse médio? Como que ele poderia usar isso na mídia, ou seja, o seu marketing? O que seria importante para ele fazer esse acervo? Assim, eu percebo que a memória empresarial ela é útil para as empresas de qualquer tamanho. Claro que as maiores vão ter concorrentes maiores, né, que vão estar utilizando as mesmas ferramentas. As médias e as pequenas vão ter os mesmos concorrentes nos seus setores e nos seus tamanhos e alcances. Historicamente, esse resgate começou a ter mais ênfase depois do governo Collor e FHC, quando começou a entrar mais concorrência em todos os setores possíveis de competição. Desde do lápis até a petroquímica, entrou concorrente de tudo, né? E durante um certo período, Cláudia, a diferença estava na qualidade do produto ou do serviço que as empresas ofereciam, né? Eu vou comprar o papel X porque ele realmente é melhor por causa disso e daquilo. Só que essa diferença, ao longo do tempo, ela foi cada vez diminuindo mais. E hoje que eu digo, de uns 10, 15 anos para cá, os produtos estão todos iguais, os serviços estão todos mais ou menos padronizados. E por que eu vou comprar o produto A e não o produto B? Eu vou comprar o produto ou o serviço A ou B de acordo com o que ele me oferece de valores. Eu vou acreditar naquilo dos valores que aquela empresa representa ou que eu percebo que ela emite pela sua comunicação. Então, e os valores? Onde é que vêm os valores da empresa? Vem da prática, e a prática vem da história. Então, qualquer empresa é necessário guardar as suas atividades, né? Nem que seja de maneira semestral, trimestral, aí cada um vai saber o tamanho do passo que ele pode dar, né? E também o investimento disso. Mas assim, para uma consultoria, por exemplo, é importante que tu guardes os teus clientes e o que foi feito naquele cliente, qual o resultado que foi feito daquele cliente, não só para ti marcar a tua história, mas também para quando tu fores abordar outros clientes, mostrar, olha, eu já fiz isso, isso e aquilo, caso o teu cliente autorize a falar, né? Porque assim, no caso da consultoria histórica, existem clientes que eu não posso falar por questões de confidencialidade. Aquela velha história, eu posso contar o milagre, mas não posso contar o santo, né? Então, existem trabalhos que eu não posso colocar na minha apresentação quando eu vou abordar outro cliente, porque, enfim, confidencialidade, tem coisas estratégicas, né? Eu não posso avançar nesse momento. Mas qualquer empresa, de qualquer setor, primário, secundário, terceiro setor, o terceiro setor está se organizando muito bem nisso, sabe, Cláudio? Porque é o seguinte, eles como são o intermediário entre o primeiro e o segundo, eles têm que ter as informações na mão para prestar contas para quem os apoia. Entendeu? Então, olha, eu tenho uma entidade, digamos, que cuida de crianças com necessidades especiais. Eles têm que ter todos os dados de cuidados de fornecedores, de prestador de serviços, tudo na ponta da agulha para poder abordar e prestar contas para quem está financiando, né? Então, isso é gestão, é ter o dado consolidado rapidamente. Só que para ter esse dado consolidado rápido agora, em 15 minutos, é todo um trabalho que, por exemplo, para tu fazer um livro, seja um bom livro histórico, são 24 meses, Cláudio. Então, se a empresa vai fazer 60 anos em 2021 e quer fazer o livro agora, já começou atrasada. Tinha que começar ano passado. Mas isso, a prática diz isso, né? E, então, assim, a gestão, a memória como gestão, ela tem vários fatores e de acordo com o setor que aquela empresa também se comporta.
tem um setor de concorrência mundial, se tu estás inserido nesse setor como um player forte, tu tem que ter um CDM forte. Eu, quando trabalhava na Memória e Identidade lá em São Paulo, eu saí daqui de Porto Alegre e passei uns 10, 15 dias imerso, conhecendo todos os CDMs que a empresa, que essa consultoria para a qual eu trabalhava, administrava, para saber como é que funciona aquilo. Quais são as demandas do setor? Não, existem CDMs que são fechados somente para o público interno. É só para o pessoal de dentro. Outros não. Outros é mais para a questão de comunicação, marketing, venda. Né? Utilizar a sua memória como venda, como valor de venda. Compre de mim porque eu há 60 anos sei fazer, grosso modo. Compre de mim porque há 60 anos vocês acreditam em mim. E outras não. Olha, vamos fechar aqui e vamos utilizar o CDM como uma gestão interna, mais horizontal, onde as informações corram horizontais agora, por produtos, por processos. Então depende muito da empresa, mas tem que ter uma ferramenta, mais do que nunca, como se fosse, sei lá, um computador, um RH, é necessário, é necessário. Deixa eu mandar uns beijos antes, então, para a Macena Advocacia, mandar um beijo para a Jana Perita, minha colega, mandar um beijo para minha cliente querida e amiga, Karina Nardim, um beijo para o meu amigão Paulo Dias. Obrigada, pessoal, pela audiência. Para Mãos Negras também. Beijo para vocês. Se eu esqueci de alguém, tá? Desculpa, porque vai correndo ali os nomezinhos, a gente está no bate-papo aqui legal e a gente acaba não mandando beijo. Bom, as partes dos produtos de memória tu já me falou. Bom, antes de eu perguntar para ti se tu pode falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que tu fizesse, daí eu queria que tu falasse assim, coisas pitorescas que aconteceram nesse teu trabalho, né, se tu puder citar, as dificuldades, os sucessos, né? Antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, que no fim foi meu marido que me falou hoje de manhã isso e eu achei muito curioso, sobre as empresas que se fundem com outras. Então ele perguntou para mim hoje, Cláudia, essa pessoa, ela perde, essa pessoa não, né? Essa entidade, ela perde a sua memória empresarial, porque ela acabou se fundindo com outra. E o que acontece isso? Porque daí agora ela não vai ser mais ela vai ser uma outra. Inclusive, muitas vezes muda até o nome, né? Como é que fica isso? Achei muito curioso isso. Sim. Isso é uma coisa assim, normal, que a gente vira e mexe, porque assim, grandes empresas, grandes conglomerados, eles não se tornaram grandes ou comprando ou sendo comprados por alguém. Ao longo da trajetória, eles vão adquirindo e mudando nomes e razões sociais, etc. e tal. Isso era muito comum, Cláudia, essa perda de acervo ou identidade, porque existia uma prática até os anos 80, começo dos 90, como é que eu vou dizer para ti? De uma cultura empresarial engolir a outra. Isso. Grosso modo, né? Só que a partir dos anos 2000, as empresas se deram conta que existe sim a cultura empresarial, cada empresa tem seu modus de operar, o modo com que ela se vende para a sociedade, como ela é percebida pela sociedade, porém a cultura empresarial ela está entre duas outras culturas. Ela está entre a macrocultura, que é a cultura da região, do país, ou até mesmo do mundo onde ela está, e ela está ensanduichada por outras subculturas, que são as culturas locais, as culturas de nicho. E essas subculturas podem ser, inclusive, uma subcultura dentro da própria empresa. Por exemplo, se uma empresa ela é, vamos dizer assim, uma empresa de tecelagem, tá? Ela começou como uma empresa de tecelagem pequena, etc. Ela mantém esse setor de tecelagem e lá pelas tantas, ao longo do tempo, ela se transformou numa empresa de varejo, vendendo, agora ela vende as camisas, camisetas no varejo. Muito provavelmente, a cultura originária dela não é a do varejo. A cultura hegemônica dela não é a do varejo, é a da tecelagem original. E isso permanece.
Mas, a partir dos anos 90 para cá, aconteceu também outro fator que meio que deu uma abrandada nisso, Cláudia, que foi o seguinte: as empresas elas não são mais compradas por outras, acontece troca de ações, grosso modo. Então, se uma empresa grande de um setor, digamos assim, de energia, compra outra de um setor paralelo de distribuição de energia, ela não vai querer colocar a sua marca sobre aquela outra empresa já consolidada. Ela vai querer que as duas permaneçam no mercado. Geralmente o que acontece, claro, existem exceções, mas o que eu percebo assim, é esse movimento. Antes uma suplantava a outra. Tudo vai ser empresa Christian Ordoc. Não. Christian Ordoc vai comprar a empresa da Cloud e atualmente vai permanecer a empresa do Christian Ordoc com a empresa da Cláudia pendurada, anexa com os seus valores. Claro, o que muda na empresa, basicamente, quando uma empresa é comprada pela outra, é a gestão, é a rapidez de tomar decisões, é o modelo gerencial que é aplicado na outra comprada. Geralmente é isso que ocorre. Mas, assim, o nome, a história, a trajetória, ela não se perde mais. Quando uma empresa grande é comprada por outra empresa grande ou por outro conglomerado de empresas grandes, geralmente elas mantêm o nome. Nem que seja durante o período de transição. Sim. Mas mantém-se. Não é? Pois não, pode falar. A gente tem um exemplo bem bom desse período de transição que tu comentasse entre a NET e a Claro. A gente viu que ficou por um bom tempo os dois loguinhos ali, né? Ah, você é NET, você é Claro. Agora a NET realmente sumiu e ficou só a Claro, né? Aí eu fico pensando, eu sou do tempo, como tu também, da NET, né? Tanto é que a gente sempre fala, tu tem NET, a gente não fala tu tem Claro. Mas, por exemplo, para os jovenzinhos que vão começar a ser cliente da Claro, eles de repente não vão falar mais NET, né? A gente estava conversando sobre o exemplo da NET, da Claro, né? Sim. E eu fiquei um pouquinho pensativa nisso, né? Depois que o meu marido falou, né? Que nem eu te disse, fiquei pensando da NET, por exemplo, ela deve ter realmente essa memória empresarial, ela deve ter tudo isso, tudo certinho. Mas com essa compra, não sei se isso não se perde, né? Depois, né? Como é que fica? Claro, vamos supor que um dia fizer uma grande exposição, vai estar lá a história da NET, né? Enfim, né? Sim, sim. Mas depende muito da postura de quem compra, né, Cláudia? Basicamente é isso que acontece. Sim. Tu queres que a tua cultura seja hegemônica sobre a empresa comprada, tu vai fazer isso acontecer. Geralmente o que tem se visto é que há um período de transição, por exemplo, no setor de siderurgia, geralmente fica assim, Arcelor Belgomineira, Arcelor alguma coisa, para mostrar que existe uma empresa mãe, mas também ela respeita os valores da comprada. Ou então, no caso da compra da Ipiranga pelo Grupo Ultra, né? A Ipiranga ficou como um setor de energia, de combustíveis, dentro do grande Grupo Ultra, que tem a Ipiranga, a Oxiteno, a outras empresas. Então, mas isso vai muito da postura da empresa. Mas, assim, nunca é do dia para a noite. Se a empresa ela quer mudar a sua marca, etc. e tal, tem um período de transição. Aconteceu isso quando a Ipiranga comprou os postos da Atlantic, por exemplo, na década de 90. Ficou muito tempo Ipiranga, Atlantic, fulano de... Né? Ficou um período bom para que as pessoas fossem se acostumando com isso. Mas, assim, cada vez menos eu percebo que a outra marca ela é varrida. Quando a marca é varrida, geralmente tem uma questão de rivalidade muito grande entre as empresas, no setor. Aí não, eu vou comprar o fulano para tirar ele do mapa. Tá, beleza. Acontece, mas isso varia muito. Quem determina esse período é quem compra. Entendi. Importante isso aí. É aquele que não quer a concorrência, né? Que é o nome dele ali fora. É o nome.
Bom, então para a gente fechar essa nossa segunda parte, então eu queria que tu contasse então alguns produtos aí que tu fez de memória empresarial, algumas empresas que tu pode citar e contando para nós essa tua experiência aí. Eu fiquei, durante esse período, desde 99, eu trabalho com empresas de memória empresarial. Eu trabalhei para uma empresa de São Paulo, primeiramente, né, que é a Memória e Identidade, uma das pioneiras. Ela foi fundada lá em 1988, uma das três primeiras, né, e trabalhei no projeto do livro dos 100 anos da Gerdau. Ai, Foi um que legal. projeto belíssimo, belíssimo, Imagino. belíssimo, onde as pessoas elas sabiam exatamente o que fazer, para quem queriam comunicar, e resultou para mim, não é porque eu estava envolvido, mas num dos livros institucionais mais belos que eu já vi. É esse aqui, ó. Aqui o livrão. Tem PDF no site deles lá, chama Empreendedora. Um livro coffee table com sobrecapa, belíssimo, assim, um livro de arte. Obviamente é um trabalho de fôlego, deu realmente muito trabalho, mas foi um trabalho muito, muito prazeroso. Foi lá no ano de 2001. Então, tu vê que eu já comecei nisso aí lá em cima, né, tendo que me virar bonito, assim. E aproveitando que eu estou falando da Gerdau, existia na época lá uma questão que não estava bem resolvida dentro do grupo, que era assim, em algumas cronologias aparecia que a Gerdau tinha sido fundada em 1907. E aí eu, por ser historiador e ter conhecido a história de Porto Alegre, eu falei, não foi 1907. Sabe quando tu tem o ticket, o tino, assim, isso aí tá errado, não é 1907, porque 1907 era outra parada, já não é por aí. E aí, em outras cronologias da própria interno deles, aparecia 1901. Como é que eu vou saber isso aí, né, cara? Bom, vamos para a junta comercial, né? Vamos pesquisar na junta comercial, deve ter algum registro disso lá. E de fato a gente foi na junta comercial, e o presidente, e todo o pessoal da junta ajudou a pesquisar bastante lá, e a gente encontrou a ata de fundação da Gerdau lá na junta comercial, sabe? Então, assim, foi um momento muito, muito, muito bacana, assim, para mim, já no primeiro projeto de memória, ter E qual foi ajudado o ano? E qual foi o ano? 1901. Bah! Olha só. 1901, estava certo. E aí, quando a gente foi tirar, porque assim, a junta comercial ela não cede o documento, né? O documento fica guardado lá para acervo, para registro e tal. E aí, aquele negócio assim, né, Cláudia? Aquela coisa assim que tu pega o documento assim, tudo bonitinho, com luvas e tal, tu pega o documento assim, tu olha assim, cara, isso aqui tem 99 anos, sabe? E tu tá nas tuas mãos assim, e aí o fotógrafo, para registrar, né, que a gente fotografou frente e verso para ir para o livro, o fotógrafo assim, cara, nunca fiz um trabalho tão bacana assim, isso aqui é histórico. Eu falei, cara, isso aí é história, entendeu? Então, e depois assim, depois da Gerdau eu fiz Copesul, também aqui no Rio Grande do Sul, Memória Copesul lá, produzindo conteúdo na época da Copesul, ali para uma sala que tu entrava ali, tinha toda a história do plástico, etc. E tal, todo aquele conteúdo ali de pesquisa fui eu que fiz naquele momento. E também fiquei também quase 8 anos na Petróleo Ipiranga, aqui em Porto Alegre, sendo responsável pelo acervo e pelo Espaço Memória Ipiranga. E assim, a Ipiranga fez um trabalho muito consequente, sabe, Cláudia? Ela começou com um livro muito simples, em 1967, esse aqui, ó, um livrinho escrito pelo fundador deles. Basicamente um livro de memórias, né? Muito simples, foi dado na festa de 30 anos deles. Depois eles fizeram este livrão aqui, na festa de 60 anos, na idade de 60 anos. Já ficou diferente. Ó, tu vê que já é um livro de outra qualidade, né? Para comunicar com outro público, né? Esse aqui é um livro de 1997, depois da abertura, depois que as empresas petrolíferas mundiais entraram aqui. Repsol entrou,
a Jeep entrou, o IPF entrou, então tenho que me posicionar. Faço um livro contando minha história. E depois também participei de um produto que é muito bacana, que não custa muito caro, que é a História em Fascículos, Cláudio, que era para comunicar a história da Ipiranga para o público, não gosto de usar público interno, mas enfim, para os seus colaboradores, de maneira geral. Que era isso aqui, ó, é uma série de fascículos colecionáveis. Ó, em cada revista institucional deles vinha um fascículo tratando de um dos setores da Ipiranga. Então, tu vê assim, no caso da Ipiranga, ela comunicou primeiro para os internos, lá nos 30 anos, depois para o público externo e mercado, nos 60, e falou assim, tá, já temos o nosso espaço, vamos reforçar aonde? O nosso público interno de novo aos 70 anos. Né? Então, vê que é um projeto de memória pensado, não estruturado, mas feito a longo prazo. E isso é muito bacana. Assim. Tem outros projetos de memória. A gente estava fazendo o projeto de resgate histórico e organização de acervo da Kinder, dessa entidade de crianças de necessidades múltiplas, sabe? Que foi um projeto muito bacana, assim. Primeiro, que todo o espaço ele é pensado para atender as crianças de necessidades múltiplas, né? E é belíssimo o espaço ali da Kinder, e a gente resgatou e fez uma boa parte desse cadastro dos acervos fotográfico, documental, etc. e tal. E, assim, basicamente é isso que eu posso falar. Terminei agora um pouco antes de acontecer a pandemia. Eu fiz, na realidade, um resgate de uma seleção para uma associação lá de São Paulo. Foi muito bacana, assim, de causos, basicamente causos contando a história daquela instituição. Muito bacana, muito bacana. E é tudo tempo, né, Cláudio? Tudo tempo de aprovação do cliente. É aí onde tu vê se o cliente está realmente imbuído naquele projeto ou se aquele projeto é só mais um projeto de comunicação, dentre outros. Assim. A gente percebe já nas primeiras reuniões se vai fluir normal ou se daqui a pouco o cara diz que vai ler e não lê, e tu tem prazo de gráfica, tem prazo de formatação, prazo de envio. Então, a experiência nos diz isso, né? Porque essa memória empresarial, eu acho que a gente linka com uma palavra muito importante que é a paixão, né? É a paixão Sim. pelo seu negócio, né? Então, se é aquela empresa que quer fazer esse trabalho de memória empresarial a título só de fazer propaganda para stakeholders, né? Isso eu acho que não acaba não casando realmente, que tu vai ver que tu só quer ser comercial, né? E hoje em dia a gente vê que como é bonita as histórias das empresas, né? E eu acho que muitos stakeholders se aproximam exatamente por essa paixão, esse comprometimento, vamos dizer assim, né? E muito importante entre a empresa e os seus funcionários também, porque isso que tu comentasse, né, sobre essa parte dos livros, enfim, é muito importante os stakeholders e os funcionários da própria empresa, né, que eu também considero os funcionários dos stakeholders também, né, que é tudo que gira, sim. né, no seu negócio. E aí vem a pergunta para ti. Olha só, a gente está num momento de um turnover muito grande, né? Ou seja, é um rodízio de funcionários incríveis que a gente não tinha antigamente. Então, essas empresas, elas cultivavam muito o amor desses funcionários por ela, para ela crescer e ter toda essa história, como tu bem falaste. Mas esses funcionários que entra e sai, que isso é uma realidade hoje, não é mais difícil esse resgate dessa memória empresarial, dessa fortificação da empresa? Não, como eu mencionei lá no começo, eu posso falar um pouquinho mais agora sobre a questão da gestão do conhecimento através da história oral, né, Cláudio?
Então, assim, Uhum. esses senhores que estão se aposentando agora, começaram nos anos 80, eles têm muito a ensinar sobre a empresa em dois sentidos. Vamos falar dos antigos primeiro. Os antigos, eles começaram office boys, são diretores, gerentes hoje, passaram por vários setores ao longo da empresa. Ou, por outro lado, que às vezes é muito mais rico, aquela pessoa ela está ali no mesmo posto há 20 anos. Ele viu tudo passar ao redor e como aquilo influenciou no seu trabalho. Ele viu o mercado se movimentar, ele viu a empresa passar por crises, ter momentos bons e ruins, né? Então, às vezes, a pessoa que está ali, digamos assim, que aos olhos de quem está de fora, ela está estagnada ali, 20 anos na mesma empresa, ela é um dos melhores fontes para esse resgate, né? Porque aquele outro que ao longo de 20 anos ele passou por vários outros e ficou pouco em cada lugar. É. Bom, isso eu falei dos antigos. Dos mais novos. Os mais novos é o seguinte, Cláudio, vai da empresa em saber utilizar a sua história para ela se vender para o funcionário. Quando a pessoa está participando de um processo de seleção, um trainee, ou até mesmo pela contratação de uma empresa terceirizada que vai prestar um serviço durante determinado momento, apresentar a empresa para aquele colaborador próprio ou terceiro. Olha, nossa empresa é X, Y, Z, no mercado estamos assim, assim, assado. Né? Um breve folder histórico que algumas empresas fazem quando, além de entregar o crachá, apresentar a mesa, coloca já um folder apresentando a empresa. Quando tu sabe que, e isso vai muito da gestão de recursos humanos também. Sei que tem outras denominações, mas classicamente recursos humanos. Né? Se tu sabe que aquele projeto ele tem uma duração de 18 meses, e aquilo está sendo importante para a empresa, que aquele pessoal daqui a pouco ele vai estar deslocado para outro, vai ser formado outro time, quando chegar lá pelo 14º mês, começa a chamar esse pessoal para contar o que foi feito, ter várias versões sobre o mesmo assunto, capturar o conhecimento dessa pessoa através das técnicas de história oral, que não é uma entrevista, porque se fosse uma entrevista, eu posso fazer por e-mail, faço um formulário, o cara vai responder sim, não, e acabou. Não. História oral, ela pressupõe isso aqui que a gente está tendo, o contato visual, eu falar alguma coisa para ti, perceber a tua reação de alegria, de tristeza, de desconfiança, e mudar de assunto, retomar mais tarde, ganhar a confiança do depoente, seja confiança própria ou uma confiança de terceiro, dizendo, olha, Cláudia, o seu fulano, que foi teu chefe, já temos depoimento dele aqui, foi muito bacana, e aí o cara se solta, pois é, seu fulano, o que ele contou, sabe? Tem algum lubrificante social, Sim. né? Para que as relações se desenvolvam mais. Existem vários livros que ensinam como fazer a história oral. Na época, lá em 98, 99, eu li todos, mas nada como a prática. A prática de tu ligar o gravador ou ligar a webcam hoje em dia, ou qualquer outro recurso de gravação, ele, às vezes, nos primeiros momentos é intimidador. Para quem está perguntando, eu quero colher o depoimento. Lá no começo é intimidador para mim. Mas ele tem que ser intimidador ou constrangedor ou gerar um certo medo, não em mim. Quem tem esse direito de ficar incomodado é o depoente. E cabe a mim, como entrevistador, como historiador, deixar o depoente o mais à vontade possível para que eu consiga capturar o conhecimento dele ao longo de durante o período de vários anos, ou num período curto. E isso as empresas estão se dando conta. Algumas empresas já têm historiadores em seus quadros funcionais, tratando disso. Não somente disso, mas também sobre isso. Né? Legal. Bom, a gente vai então começar a nossa terceira parte e última. Nossa, que a gente tem um monte de coisa para falar. Eu queria ficar 5 horas contigo de tão bom, mas a gente não pode. Né? Deixa eu só mandar um beijo para Cacá Ceruti, querida, para Paula Advocacia e para Anne.
Bom, então, por fim, agora chegou o nosso momento descontraído. Eu queria que tu conversasse um pouquinho para nós como é que tu chegou a ser historiador, porque parece que tu tem um link divertido com quadrinhos. Queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre isso. Sim, sim. E curiosamente, olha só, eu peguei uma caneca aqui da Turma da Mônica hoje que mostra a trajetória dela ao longo do tempo. Olha só. Desde a mais antiga até a nova. Verdade. Então tu vês que legal. Um posicionamento estratégico num objeto de consumo. Uma caneca. Entendeu? Contando mostrando a sua história. Mas a minha história como é que eu cheguei na história foi através deste gibi aqui, Cláudio, olha só. A Guerra dos Farrapos. Tá? Ele é do meio dos anos 80, preto e branco. E eu ia para o colégio, aqui na Zona Norte, aqui o Colégio Concorde, na esquina tinha um postinho Ipiranga desse tamanho, assim, ó, só uma casinha, e daqui a pouco, do nada, apareceu um banner gigante. A Guerra dos Farrapos em quadrinhos. Eu, pô, quadrinhos, né? Vamos dar uma olhada nisso aí. Todos os dias ia lá, chegou? Não, não chegou. Chegou? Não, não chegou ainda. Chegou? Guri, quando chegar eu te aviso. Aí uma vez estava passando e o cara, vem cá que chegou. Aí eu comecei a ler isso aqui, Cláudio, e caiu a ficha que essa história que estavam me ensinando no colégio era chatíssima. Chatíssima, chatíssima, chatíssima. E que a história ela podia ser contada de maneira diferente, né? Através de quadrinhos e outros tipos. Só que na hora do vestibular, o que eu resolvi fazer? Porque eu gostava muito de história e química. No vestibular eu fiz engenharia química. PUC. E ainda bem, digo ainda bem, sem nenhum problema, que tive um câncer aos 18 anos, que me fez repensar a vida. Tive um câncer e falei, não, pera só um pouquinho, eu não posso ser engenheiro químico e depois, lá quando tiver os meus 50 anos, que é quando eu estou agora, fazer história. Vou fazer desde agora. E aí qual foi a questão? Não, mas aí vem a questão familiar, né? Pô, fazer história, vai morrer de fome, vai ser professor, aquelas coisas normais que as pessoas falam, né? Sim. E aí tinha um amigo meu que tinha passado no meio do ano para Unicinos, e ele tinha pago todo o ano. Aí eu falei, cara, eu vou fazer cursinho aí, depois de ter me operado, me curado, né? Ele, cara, eu tô com o cursinho pago aí, vamos lá ver se não consegue passar pro teu nome. Aí passou pro meu nome e eu passei em história. Então foi aquele clique, através dessa revistinha que lá atrás, feita curiosamente pela Ipiranga. Olha só. Que depois, 20 anos depois, eu fui ter contato com a Ipiranga e não tive contato com os originais dessa revista, infelizmente, mas tive contato com o fotolito dessa publicação. E foi muito emocionante para mim, sabe? Porque num acervo, quando chegam caixas, exatamente caixa de fogão, de geladeira, chegam acervos absurdos, assim, e tu vai selecionando o que fica, o que não fica, e vai guardando, né? Aí quando apareceu esse fotolito, eu falei assim, meu Deus do céu, aquela revistinha, sabe? Aí encheu os olhos d'água e aquela coisa toda, né? Foi muito bacana esse momento, assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de gibis e tal, e se eu sou historiador hoje e trabalho com isso e gosto disso, é por causa disso aqui, ó. Basicamente por causa desse gibi. E esse gibi é aquele que eu estava perguntando todos os dias. É aquele, até estragado aqui, meio... Mas é aquela moedinha número 1 tio Patinha, sabe? É esse aqui. Legal, porque às vezes a gente conhece pessoas, né, que têm uma doença grave, né, um câncer, né, mas já tem 50 anos ou 60 anos, e naquela parte que ela começa a encarar a vida de uma forma diferente. Tu é uma história diferente, tu jovenzinho, começo de carreira, né, tu já ali repaginou tua vida, eu vou querer realmente investir no meu sonho, né, vamos dizer assim, né, E que bacana isso, adorei essa história, né? Falar pro pessoal de casa que eu não sabia, eu sabia que tinha um linkzinho, mas era surpresa, amei isso. Porque tu imagina, de uma história em quadrinhos, tu resolve ser historiador e tem o símbolo da Ipiranga que ia ser teu cliente no futuro. Imagina que hilário isso, né? Que bacana. É uma loucura, né? Oi?
Não, é uma loucura. E depois, agora, quando eu estava fazendo mestrado, Cláudia, eu descobri que o meu bisavô, ele trabalhou lá na destilaria da Ipiranga, em Uruguaiana. Olha só, Sabe? Eu não sabia disso. Então, bom, loucuras. doido, muito doido. E eu queria que tu falasse, então, por fim, não, tem só mais duas perguntinhas só. Mas a Tá? penúltima eu sei que agora nesse momento de pandemia, quer dizer, antes da pandemia, tu estava com um projeto que tu ia sobre quadrinhos, não sei se era uma Sim, exposição, não sei muito bem, a Laura Glier que tinha me falado, queria que tu falasse um pouquinho sobre sim. isso. Na realidade, é um evento que eu faço aqui em Porto Alegre sobre quadrinhos, chamado Ah, Feirão das HQs. Ocorre em edições bimestrais, a gente está ali no Shopping Lindóia, atualmente, né? A gente passou já por outras duas sedes. Agora, em março, a gente fez 4 anos, com 41 edições, e fomos indicados já 2 vezes ao Oscar do Esquadrinho Nacional, que é o troféu HQ Mix. ai, que O que legal. para um evento pequeno, assim como o nosso, de 12, 15 mesas, é uma vitória, porque a gente está concorrendo com eventos realmente gigantes e muito bons, como tem outros, o FIC em Belo Horizonte, a Bienal de Curitiba, tem a CCXP em São Paulo, eventos de nível grande mundial mesmo. Então, a gente faz esse evento porque, assim, como eu falei para ti, eu sempre me interessei sobre isso, e é uma coisa que eu gosto e eu quero que permaneça vivo mais tempo. E qual é a proposta do Feirão? O diferencial do Feirão é levar a cultura pop quadrinhos para o público de varejo, né? O público de shopping, porque geralmente fica muito no nicho, para os artistas, para o pessoal que aprecia, muito fechadinho, todo mundo se conhece, aquela coisa. Eu pensei assim, olha, a gente começou num pequeno bar na Cidade Baixa, depois a gente foi para um restaurante médio na Cidade Baixa, e o próximo passo seria, bom, vamos colocar um espaço de maior visibilidade. E aí o Lindóia Shopping, do Fábio Rigotti, nos acolheu muito bem, né? É um espaço maravilhoso, o pessoal lá é sensacional, e a gente leva a arte para o público de shopping, que tem tido experiências maravilhosas nesse sentido. É fomentar aquilo que a gente gosta, né? Senão a cena acaba. É isso aí E o Ferão. tu conseguiu fazer em 2020 ou não? Em 2020 eu fiz a edição de aniversário em março. Conseguiu fazer. Uhum. Em março era a edição de 4 anos. Depois parou, né? Mas eu percebi também, Cláudia, que é o seguinte, os artistas eles seguiam produzindo na quarentena. Até por uma questão de higiene mental, né? De oxigenar, tirar a realidade da nossa frente, né? E o que eu comecei a fazer de uns 40 dias para cá? Eu comecei a convidar esse pessoal para fazer lives. Olha, o que tu tá fazendo, cara? Tá trabalhando em alguma coisa, tá mostrando que tá fazendo algum quadrinho, entra em contato com o fulano, com o Beltano, e aí eu já fiz, eu acho que 30 entrevistas com o pessoal que já passou pelo Feirão, né? Para dar visibilidade, para que eles sigam vendendo, produzindo, e também por minha causa, Cláudia, porque assim, quando a pessoa organiza um evento, ela não tem tempo de ficar conversando com os participantes. Está preocupada com a estrutura, com outras coisas, né? E naquele momento do evento, a pessoa está ali para vender o seu produto, né? Então eu não estou ali para atrapalhar. Então está sendo muito bacana assim para mim também conhecer mais a fundo os participantes do feirão. E tem dias fixos da tua live? De segunda a sexta, às 22 horas, no canal Feirão dos HQs do Instagram. Ah, legal, legal. É Deixa eu bem passar a bacana. assistir. Então é de segunda a sexta, todos os dias. Todos os dias, 22 horas. Bah, 22 horas pode ser um pouco tarde, mas assim, pelo que eu percebi, é o horário que a internet ela fica mais leve, porque tem muitas lives das 18 às 21 horas. é, Então, bom, ou é bem depois e o pessoal já tá meio que dormindo mais tarde mesmo, ou seria às 4 da tarde, que aí não ia ter ninguém para assistir, né? Mas, então, às 22 horas, às terão os 22, HQs. perfeito. Não, tu vai ter dois que vão te assistir todos os dias. Eu e meu marido. Meu marido é enlouquecido sobre quadrinhos, enlouquecido, adora. Ah, que beleza. Nós vamos começar a te assistir, então, coisa boa. Bom, e por fim, então, para agora a gente fechar, queria que tu falasse um pouquinho
no pós-pandemia, né? Como ficaria Uhum. esse mundo cultural? Dos quadrinhos, dos filmes? Qual é a tua opinião? Porque até agora a gente está vendo esses drive-thru, né? Que eles estão para fazer agora no Shopping Total, Dia dos Namorados. Vão fazer agora um aqui no Pôr do Sol, né? Então vai ter Uhum. muita modificação aí. Assim, Cláudia, vamos pegar assim os três grandes setores, né? Games, filmes e quadrinhos. Os games vão ser penso eu que vão ser o setor menos atingido de todos. Porque assim, a pessoa joga sozinha em casa dentro do seu computador, do seu PlayStation, do seu Xbox, com a máquina, ou eles jogam já online há muito tempo nas plataformas que existem por aí. Tem a Steam, a Xbox Live, cada marca tem a sua plataforma de jogos online. Então penso assim que no pós-pandemia os games vão nadar de braçada, vai ser o, o meio de entretenimento mais consumido, sabe? Com segurança que eu digo, né? Sem essa questão do contato físico. Os filmes, acho que já tinham filmes gravados, grandes blockbusters gravados, já tinha Mulher Maravilha para sair, que ia encher salas, 007 estava para sair, que ia encher salas, Top Gun 2 ia sair para encher salas, todos os filmes da Marvel geralmente enchem salas. Então, assim, existe uma produção represada, mas eu penso que as próximas produções elas se darão mais em clima intimista, sabe? Dentro de casas, de estúdios, vão ser produções menores. A gente vai ter grandes atores, porque tem que chamar público, né? Dentro de produções menores, dentro de casa, histórias que não necessitam de grandes estruturas para serem gravadas, né? Os quadrinhos é uma coisa complicada. É uma coisa complicada porque assim, o mercado que mais me interessa é o quadrinho independente, que é o que tem mais trazido novidades para mim como consumidor. E o quadrinho independente ele vive muito de eventos. E nesse momento os eventos foram todos cancelados, né? Emerald City em Seattle foi cancelada, que é uma das grandes dos Estados Unidos. A maior do mundo, a San Diego Comic Con, foi cancelada. O FIC no Brasil foi cancelado. E a gente está esperando uma posição da CCXP, que é o maior evento do Brasil, que é para ocorrer em dezembro. A Comic Con RS ela foi postergada agora do meio do ano para setembro. Então, assim, medidas vão ter que ser tomadas, não adianta, de afastamento de mesa, de lotação controlada, de asseio também. Vai ser um novo mundo a ser consumido, né? Mas, assim, os quadrinhos também têm uma alternativa pelo consumo digital, assim como os filmes e games. Vai crescer muito o streaming de filmes, Amazon, Netflix e outras. E nos quadrinhos eu acho que vai ter muita migração para o digital também. Não só de independentes, como das grandes marcas. O consumo, eu acho que assim, a migração é para o digital e os eventos físicos com o maior cuidado possível até se descobrir alguma vacina, algum efeito profilático. Eu vejo assim esse panorama assim, da cultura pop. Legal. Então tá, infelizmente, né? Vamos ter que terminar a live, porque daqui a pouco vão nos derrubar de novo. Então tá, Christian. Quero te dizer muito obrigado novamente, tá? Por tu ter aceitado no domingo às 10 horas fazer essa live com a gente. Foi muito instrutivo, foi uma aula para nós. Olha, amei. Eu tenho certeza que o meu público adorou também, o teu também, né? Vai adorar. E te desejo sucesso na tua profissão, tudo de bom, tá? E o meu canal está sempre à disposição de ti, tá? Minha empresa também, e eu também, pessoalmente. E vou te seguir lá nas tuas lives. Não, pode ter certeza. Tá? Então, um Tá joia, abração. Cláudio. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade, foi um papo bem bacana de reviver esses conceitos que a gente usa no dia a dia, mas às vezes ficam muito esquecidos. É muito bacana dar essa
essa revigorada e poder comunicar para as pessoas esse campo da memória empresarial. Muito obrigado. Então tá, abração. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Então até o próximo domingo com um baita convidado, como sempre. Tchau, tchau.